Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre a McLaren Artura, então é o primeiro híbrido de produção em série da McLaren, tá? Meu nome é William, eu realmente espero que eles tenham melhorado a qualidade do produto. Fala pessoal, meu nome é Henrique. McLaren sem panel gaps. Essa parece ser a maior promessa da Artura. Tomara, né? Aliás, com a Artura veio um monte de coisa diferente, né? Primeiro que a McLaren mudou as categorias dela, né? Antigamente era... Eu já nem lembro, mas hoje eu sei que é Super GT... Series. Exatamente. Sport Series, Super Series e Ultimate Series. Isso, lembrei, isso mesmo. Esse é que você falou. Aí ela decidiu, falou, então, cansei... Aí tem o GT. O GT é sempre o Sim, perdido, a né? Que é a GT na McLaren categoria GT. à parte. Aliás, será que a McLaren GT está em linha ainda? Era um bom questionamento, porque eu lembro do podcast lá do Sam do Sim Through Glass. Tudo bem que isso já faz alguns meses, mas ele falava, cara, tá vendendo esse carro? Porque eu só vi 3 na minha vida. O inglês falando isso, né? Aqui no Brasil acho que a gente tem umas 5, 6, talvez. É uma McLaren que visualmente eu gosto. Acho que a gente gravou o NBcast falando dela, mas tem muita coisa que Gravamos. deixou a desejar, né? Uhum. Então, com a vinda da Artura aí, mudou algumas categorias, né? Primeiro que a McLaren fala que ela não é sucessora da 570, assim, direta. Porque ela fala que agora é uma categoria de híbridos, né? Então ela mudou todas as categorias. Então você tem a categoria GT, que a gente já sabe que é a McLaren GT. Aí você tem a Supercars hoje, que entra então a Artura, 720S, 720S Spider e a 765 LT, e a versão conversível Spider também, que eu acho que as duas... A Coupé eu sei que já saiu de linha. A conversível talvez tá chegando mais algumas unidades aqui no Brasil, né? Tá em final de produção. E a Ultimate, que é a Senna... Bom, Senna GTR não produzem mais. Speed T, eu acho que entregaram todas. A Elva tinha algumas finais também, né? Isso. Então eles determinam como All New McLaren, né? McLaren Carbon Fiber Structure, como eles falam, né? Mesma coisa das outras. É uma coisa que eu conversei até com os amigos, né? Eu não cheguei a dirigir, só andei já nas McLaren só. Mas acho que conversando com pilotos até, né? Eles falam que o negócio do chassi de carbono é legal se você usa no circuito. Na rua falam, cara, é a maior estupidez e ridículo que a McLaren faz. Eu vi, acho que até num vídeo, eu não sei se foi do Chris Harris e não é do Arthur, é algum outro vídeo, que ele fala, cara, é muito legal a ideia do carbono, mas eu acho que foi o Chris Harris. Ele fala, eu sou mais a parte nesse ponto eu prefiro a Ferrari, ele falou, né, que não coloca tão extremo, porque você tem que pensar mais no carro usável, né? Até conversando com amigos que trabalham isso, né? Até o próprio Corne mesmo, né? Ele fala muito da questão de ter agora mexido com o negócio do car chase e ver os carros com essas Ferraris, né? Que é tipo, Ferrari é bem aquilo que o Enzo fala, né? Ela vem de motor, câmbio, o resto é de brinde para você, vai. Que realmente o carro importa aquilo, o resto, cara, você vê acabamento, é foda. É foda, Ferrari é foda nisso daí, né? Bem complicado. E você vê a McLaren, tipo, eles fazem algo muito extremo que também não precisa ser tão extremo para a rua. Então você entende, tipo, o compromisso da Ferrari. Você não precisa ser tão extremo. É um carro de corrida, mas com várias ressalvas. Porque você tem que usar na rua. Por isso que ela mexe com o negócio de cambagem, mas. E o pessoal fala que as cambagens das Ferrari são esquisitas, né? E tipo, pô, mas o carro de corrida tem essa cambagem. É porque o cara vai usar na rua e ele não vai usar acelerando tudo. Então você entende, até o pessoal fala, de maneira geral, todos os carros, né? Você prepara um carro para o circuito, outro para a rua, né? Você vai mudar totalmente. Você vai colocar o carro no circuito, você tem que mudar a cambagem, você precisa mudar o pneu, mudar tudo e tudo mais, né? Então, aqui nessa estrutura da McLaren, que agora chamam de High Performance Hybrid, né? Seria um híbrido de alta performance. Então, não é sucessora da 570, que é o que acaba sendo, mas ela fala que não é seguinte, né? Porque é um outro tipo de carro, tipo de categoria. Então, ela fica acima da McLaren GT, abaixo da 720S, né? E com isso, a McLaren, acho que com todas as questões que aconteceu, né? Teve muita coisa que aconteceu nesse meio tempo aí. Não só o atraso do produto Artura mesmo, né? Que a Artura, pra vocês terem ideia, era para ter entrado em produção na metade do ano passado. Teve questão do Covid, todo mundo atrasou, né? Mas tem questão da guerra e tal. E a McLaren também ela moveu o centro dela, né? Não é mais em Woking, Surrey, né? Que eles falam. Agora é em Sheffield. Então é outra cidade, se você dá uma olhada no mapa, assim, talvez no momento que a gente estiver falando, eu ver se eu procuro no Google Maps, você vê a distância. Tipo, é outra região do Reino Unido, entendeu? Então, assim, é longe pra cacete pra mover. Por um monte de questão, né? Eles venderam parte do centro deles, estava aquela crise toda, teve injeção de capital, melhorou. E aquela aposta, tipo, parecido com o da Aston, né? Ela aposta tudo no novo produto
e ela espera que dê certo, né? Principalmente no nível de construção. Nesse meio tempo, acabou de sair aí. Ai, o que eu ia falar? Puta, que eu recebi uma mensagem agora no WhatsApp, eu fui ler, que bosta. Eu fui ler a mensagem do WhatsApp e perdi totalmente. É por isso que a gente não fica multitasking durante a gravação, crianças. Que bosta. O que eu deixei o WhatsApp web aberto, aí me mandaram a mensagem, eu fui ler rápido assim, eu falei, ai, que bosta, não devia ter lido. Puta, bom, vou continuar, se eu lembrar eu volto, né? Então, em Sheffield, então, né, a construção dela, ela me lembrei, do CEO, do Mike Flewitt, né? Nesse meio tempo teve uma briga lá com o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, que agora não é mais. Eu nem sei quem que é, nem sei se saiu o novo ministro da Inglaterra. Você sabe, O Henrique? Boris Johnson ainda está de interino. Tá de interino ainda? Até fazer a transição. Entendi. Porque teria uma discussão lá, né, que teria mudado a questão dos euros lá, né, que Euro 6 seria diferente da Inglaterra, agora que teve um Brexit naquelas, né? Então, tipo, antecipar, às vezes 2035 entrar totalmente elétrico seria 2030. E no Reino Unido seria totalmente elétrico mesmo, não seria híbrido. Não poderia ser, perdão, não poderia ser só carbono neutro, tem que ser elétrico, porque no euro ele fala que você pode ter outros tipos de combustíveis alternativos, como, por exemplo, o hidrogênio do Toyota Mirai, né? Entendeu? Outros tipos de tecnologia também. Aí, tipo, tava uma crise forte na McLaren, cara, nesse meio tempo o cara saiu, ou foi saído, não sei, que teve essa discussão com o Boris Johnson, ele falou, cara, não tem condição, a gente não tem tempo para desenvolver. Aí veio essa guerra, velho, aí já atrasou para todo mundo, já adiaram algumas etapas aí, então a gente vai viver uma era um pouco diferente, né? Assim, só para fazer a introdução aí, o nome é Artura, né? Eles falam que é Art of Design and Future of Technology, né? Tem gente que fala. Quem foi que falou? Acho que não sei se foi o Cat Paul ou foi o Sutcliffe lá, que ele fala que talvez. Ah, não, lembrei. Não foi nenhum deles. Foi o Frank Stevenson. O Frank Stevenson, que é o que faz um monte de carros e um monte de carro, até o novo Mini, ele participou da P1 e tudo mais. Ele fala que tem uma especulação. Ele tem um canal, chama Frank Stevenson no YouTube. Ele comenta o design da Artura. Eu vi uma parte assim. Ele fala que tem uma especulação que fala que o Artura vem do rei Arthur. Não sei se ele até fala, se for. Eu espero que não seja isso, que eu não gostei muito do nome Artura, né? Mas. Então, isso é uma McLaren também com a Artura. Um pouco antes disso, ela começou a usar nomes, né? Que antes era tipo MP412C, 720S, 570S, 600LT, e falam que isso daí fica uma linguagem meio genérica, até pra gente que é entusiasta. Pensa assim, puta, como é que era o nome do sucessor da 12C? É 650S, tá. Tinha semipista, teve. É uma LT, agora 675. Aí agora tem a 765. Então, quando você coloca nome, é mais fácil identificar, né? Então, hoje você tem a Senna, Elva, Speedtail, a Sabre, que é aquela Senna da versão americana meio atualizada lá, e a Artura, agora vai ter outros nomes aí, né? Muito mais fácil gravar nomes do que sequências alfanuméricas, né? Manda aí, Henrique. Deixa eu ver aqui por onde que eu começo. Bom, vamos começar falando da Artura mesmo e depois passar por um pouco de como está a situação da McLaren, né? Então, como o William já bem falou, então a Artura é a primeira plug-in hybrid, né, que a McLaren está fazendo. E, assim, o que fica de mensagem é, agora você tem as vantagens de ter um motor elétrico vinculado ao motor de combustão interna. Para super esportivos, isso deveria se traduzir em apenas uma coisa, mais performance, certo? Sim. E aqui a gente vê isso acontecendo, sim, uma melhoria da performance em relação à sua antecessora, mesmo que espiritual, como a McLaren está fazendo questão de chamar, a 570S. Né? Mas a grande verdade é que o motor elétrico também te traz uma segunda vantagem, que já era falado desde os tempos da P1. Quem não lembra o clássico vídeo da P1 do cara lá na Ásia, que o cara saía da garagem no modo elétrico, dirigia até a estrada e depois ele ligava o motor a combustão interna, e isso gerava algumas vantagens para ele como pessoa, como não reclamação dos vizinhos, como conseguir sair sem ser notado e algumas outras coisas. Então, ter uma adoção do motor elétrico num carro super esportivo também tem essa grande vantagem. O Chris Harris também fala um pouco sobre isso no vídeo dele. Eu acho que a gente, assim como ele, essa é uma coisa que eu gosto bastante dele, que ele realmente é um entusiasta, ele não é um jornalista, a gente gosta de carro esportivo por um motivo. E qualquer coisa que jogue contra aquela receita tradicional que a gente conhece como sendo a mais emocional, vamos dizer assim, a gente tem um viés
de contra aquilo, né? E a adoção de motores elétricos, a adoção de sistemas híbridos, sempre foi um grande calcanhar de Aquiles. E parece que vendo essas pequenas vantagens, a gente consegue meio que justificar o porquê que isso existe no nosso meio e a gente acaba aceitando. Tá? Então, com motor elétrico, a Artura consegue rodar até 30 km. Né? Isso é bastante, até considerando as distâncias num país pequeno, no caso, né, onde ela é produzida, na Inglaterra, um país bem menor do que o Brasil, então você vê que 30 km é uma distância realmente aceitável. Até aqui, se a gente for pensar na nossa realidade, o que você faz em 30 km? Dá para andar bastante até, né? Dá para chegar numa estrada, dá para chegar numa avenida, você não incomoda ninguém, e quando você chega nesses lugares, você liga o seu motor a combustão interna e você começa a sua jornada. E lá na sua cabeça também fica aquele sentimento de menos culpa de estar poluindo um pouco menos, porque, afinal de contas, você andou uma boa porcentagem do seu trajeto sem poluir absolutamente nada. Além de ser o primeiro carro com motor elétrico acoplado ao motor de combustão interna, ela também traz uma nova arquitetura de chassi, que a McLaren agora está chamando de MCLA, que é McLaren Carbon Lightweight Architecture. E a gente fala dela um pouquinho mais para frente, mas é o primeiro carro que tem essa tecnologia também. O peso dos componentes híbridos, né, que é uma outra preocupação quando a gente fala em carros que possuem essa tecnologia, que é a adoção do motor elétrico, mais as baterias, mais fiação e blá, blá, blá. Nesse carro pesa 130 quilos. Então, as baterias, que são que é a parte mais pesada, são 88 quilos e o motor em si, um pouco mais de 15 quilos. Então, ok, não vai fazer tanta diferença assim no peso do carro. O motor, acho que até aqui a McLaren apostou muito em motores V8 para os carros esportivos dela, né? Seja na Senna, seja na GT, seja nas inúmeras versões 570, 600, 675, desde a MP4 também sempre eram motores V8, né? E agora, finalmente, o motor V6, que a McLaren está chamando de M630. Ele é um motor 3.0 twin turbo e é um V6 a 120 graus. Então, ele é praticamente flat, né? Isso se traduz em maior espaço ali no meio do V para você alocar algumas coisas, melhorias também em termos de o que você pode alocar embaixo das bancadas dos cilindros e, eventualmente, a vantagem de ter um som de V6 que lembra um motor box. Então, nesse ponto a gente já vai chegar, não achei o ronco nada disso, mas nesse ponto a gente vai chegar daqui a pouco. A grande verdade é que o motor ele é mais compacto. E isso se traduz em menor peso, que se traduz, teoricamente, numa dirigibilidade melhor. Então, o motor pesa somente 160 quilos, é 50 quilos a menos do que o V8. Isso é de se vangloriar, porque realmente todo mundo diz que o motor ali é bem compacto e ele teve uma arquitetura muito feliz que possibilitou a McLaren acoplar o câmbio e o motor elétrico junto. Então, é um grande pacote que, se somado, ainda é menor do que o motor V8 da 570S, por exemplo. Então, isso é bem legal. O motor gira até 8.500 rotações, que, combinados ao som do Boxer, se traduzirem numa experiência muito mais legal a bordo. A grande verdade é que eu achei o ronco interno uma bosta, mas a gente já vai chegar lá. Então, junto do motor V6 está o motor elétrico, né, que ele é, como eu já falei, alocado junto com a transmissão. Ele é menor, ele é mais eficiente que o motor radial, porque ele é axial, né, ele fica na mesma direção do eixo. Ele gera 95 cavalos por conta própria e 23 kgfm de torque, que é bastante até pelo tamanho dele e pela capacidade das baterias. O motor em si são 585 cavalos, motor a combustão interna, né? E quase 60 kg de torque. Então, é um carro que é rápido, não tem como dizer que não é. E o sistema melhorou bastante desde a P1. A McLaren diz que o sistema aqui na Artura é 33% melhor do que o sistema que eles usavam na P1. O que isso se transmite em termos de número? Porque, afinal de contas, esse carro, na teoria, vai desbancar todos os concorrentes. 0 a 100 em 3 segundos, 0 a 200 em 8,3 segundos, 0 a 300 em pouco mais de 20 segundos, velocidade máxima de 330 km por hora. A McLaren diz que esse carro pesando 1.498 kg de curb weight, né, o peso a seco é um pouquinho menor do que isso, claro, que ele tem a vantagem de ser um carro com sistema híbrido pesando o mesmo que os concorrentes pesam sem ter o sistema híbrido. Ok, faz completo sentido. Só que os outros concorrentes que não possuem o sistema híbrido,
não estão sendo tão mais lentos assim em termos de performance. Então, acho que é ver o tanto que o boost de torque que o motor elétrico vai implementar junto do motor a combustão interna e a rapidez do câmbio fazem de diferença na hora de colocar num drag race. Eu não vi ainda se tem drag race da Artura com alguns outros carros, eu imagino ainda que não. Né? Ainda não. Mas isso é uma coisa que eu quero ver. Tipo, Artura junto de uma 296. Ah, não dá, Henrique. É outro nível de categoria. Tem até um vídeo. Que vídeo que é? Não sei se é o da Evo. É porque é o seguinte, o problema da 296 é que, cara, tem 150 cavalos a mais. Eu não lembro se ela, eu acho que ela talvez seja até mais leve. Não dá, cara. Aliás, para ser bem sincero, eu não sei nem que carro que ela. Eles estão falando até de Huracan. Eu não sei aonde. Para mim, esse carro ele não tem. Ele, assim como a 296, pelo momento. Caminha meio solo. Né? Então, não tem concorrente. A gente vai ter que tomar certas liberdades poéticas para colocar um concorrente à altura, né? Então, eu estou muito curioso para ver, primeiro, o que eles vão colocar no Drag Race contra esse carro, e segundo, como que esse carro vai se comportar. Eu espero que se comporte super bem, porque a 720S e a 765 LT são dois monstros de Drag Race que a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, né? É só ver qualquer vídeo de Drag Race que realmente impressiona. Principalmente 765 contra SF90. É de impressionar que faz a McLaren no Drag Race, sem assistência híbrida. Então, sim, agora que tem assistência elétrica, vamos ver como é que esse carro se comporta. Outro componente muito importante do sistema de transmissão, que vai dizer se esse carro tem uma performance boa ou não, é o câmbio, certo? A gente sabe que um câmbio ruim atrapalha toda a experiência. McLaren desenvolveu um novo câmbio para esse carro. É um duplo embreagem, que a McLaren sempre chama de SSG, né, que é o Seamless Shift Gearbox. É um câmbio de dupla embreagem, só que agora ele tem 8 marchas e ele não tem a marcha ré. Então é o mesmo sistema da SF90, que o motor elétrico faz às vezes de marcha ré. E isso faz com que o peso do produto câmbio, né, também diminua um pouco. E esse carro tem um sistema interessante, que a McLaren até tem um vídeo explicando, que ele diz que na verdade é um câmbio de 3 embreagens, mas vamos separar as coisas aqui. Câmbio de dupla embreagem, transmissão normal, uma embreagem comandando as marchas ímpares, uma embreagem comandando as marchas pares. A terceira embreagem fica por conta de acoplamento ou não do motor elétrico a todo o sistema. Porque lembra que esse carro funciona só na sua vertente elétrica. E ele não tem marcha ré, então ele não precisa do câmbio para fazer nada. Então a terceira embreagem é isso. Se o sistema híbrido, sistema elétrico está plugado no resto da transmissão ou não. Então é por isso que são 3 embreagens. Além de ter, né, tudo isso, ela é um plug-in hybrid. Então isso significa que você não vai depender única e exclusivamente de usar o carro para carregar o motor elétrico. Você pode muito bem plugar lá na parede e usar. E a carga completa leva cerca de 2 horas e meia. A McLaren diz aqui com cabo standard, mas não fala nada acerca do sistema de carregamento que está sendo usado. Então, sistema contínuo, sistema variado, quantos watts, isso eles não falam. Tá? Mas cerca de 2 horas e meia para carregar. Para carregar 80% da capacidade de carga, desculpa. E, é claro, além disso, você também pode carregar na hora de frear o carro. Também regenera as baterias. Fala aí, Will. Eu dei uma buscada rápida de perguntar se você chegou a ver quem que faz esse câmbio. Será que é Graziano ainda? Não, eu procurei, não consegui achar. Eu acho que, assim, se não for, tá? Assim, a gente está falando aqui puro achismo, tá? Se não for, eles utilizam a mesma base que era utilizada nas 720, 765, tá. E desenvolveram alguma melhoria a partir daí. Porque a Mercedes fez isso também, né? Com câmbio de 8 marchas comparado ao câmbio de 7 marchas que equipa as AMGs, né? Então, às vezes pode ser uma base que é de outra fabricante e eles dão um toque pessoal por cima. Se eu não estou enganado, e de novo, né, falando aqui, caçando coisas da minha cabeça, porque eu estava assistindo uns vídeos mais cedo, o motor também não é inteiramente McLaren. Ele tem uma base feita por um terceiro e a McLaren ajusta em cima. Então, mas você lembra que desde a 12C também o motor não é 100% McLaren. O bloco era Yamaha? Não seria Yamaha? Então, o bloco lá era Yamaha e agora parece que é uma outra empresa. No vídeo do Chris Harris, o Chris Harris está com um representante da McLaren que vai falando um pouco sobre o carro. Né? Uma das coisas que ele fala é isso. Na hora que ele está mostrando a chaminé lá em cima, a gente já vai chegar lá.
mas na hora que ele está mostrando a chaminé ali em cima, ele fala um pouco da base do motor. É que eu perguntei do negócio se o câmbio é graseiro, porque a Ferrari usa Magna PT, né? Então, Exato. se é o mesmo princípio que não tem a engrenagem da ré, né? Então, eu falei, será que é um câmbio mesmo? Mesmo assim, mesma empresa que desenvolve, já que tem tecnologia, né? O que você falou das 3 embreagens é interessante, porque quando eu estava vendo sobre, me lembrou um pouco a Panamera híbrida. A Panamera, essa atual aí, né? Ela não é 3 embreagens, ela é dupla embreagem, mas ela tem, na verdade, ela tem um motor elétrico, né? Que o carro é híbrido, mas ele tem um motor elétrico que eu lembro que a Porsche pôs entre o câmbio. Como é que era? Era entre o câmbio e o motor. É um outro motor elétrico para acelerar a troca, porque diz o seguinte: que na. Como é que era? A primeira Panamera híbrida, ela não era PDK, ela não era do embreagem, era Tiptronic. Tiptronic. No híbrido, né? Não estou falando o que tinha versão diesel, tinha versão gasolina, né? Que agora não tem mais a diesel, né? Mas eles usavam PDK, acho que o diesel era PDK, não me lembro agora. Mas assim, a Panamera sempre foi PDK. Só que na versão híbrida é Tiptronic. Aí colocaram PDK nessa última aí e colocaram mais um motor elétrico junto ao câmbio PDK para exatamente acelerar a troca, porque diz que como são duas tecnologias diferentes, né, um motor a combustão e um motor elétrico, para conversar as duas é um pouco lento, assim, não é tão rápido. Então eles colocaram o motor elétrico para agilizar isso daí, entendeu? Então, tipo, é diferente, não é 3 embreagens, mas é algo parecido, né? O que E eu ia falando um mostrar. pouco da empresa McLaren, que eu falei que ia falar e não falei, né? Puxando dados do final de maio da empresa McLaren, a gente vê que eles estavam passando por maus bocados, né? Eles tinham declarado, né, que o produto Artura entraria em produção na segunda metade de 2021, e isso, é claro, impulsionaria as vendas, né? Só que o problema é que o produto Artura atrasou, então isso gerou um segundo semestre de 2021, um primeiro semestre de 2022 muito ruim para a McLaren, para falar a verdade, né? Por mais que no final do primeiro semestre de 2022 a Artura já estivesse entrando em produção, inclusive com alguns testes já marcados e cerca de 2 mil unidades do carro realmente vendidas, ela não vinha bem das pernas, né? 765 Coupé e Spider tinham vendido todas, Elva tinham vendido todas, e Artura vendido pouco mais de 2 mil unidades. Mas ainda assim, o lucro da McLaren foi bem baixo, bem abaixo do que se esperava, né? E isso afugentou um pouco os investidores, né? Então, os investidores que tinham vontade de investir na McLaren, muito por conta do produto Artura, tiraram um pouco o pé no final de 2021 e no começo de 2022 e estão aguardando os resultados do segundo semestre de 2022 para ver quanto que o novo produto, né, o produto Artura, vai de fato acrescentar em receita para a McLaren para atrair investidores. Um outro ponto que joga contra a Artura nesse momento é exatamente a adoção do sistema híbrido, né? Nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, hoje é dia. Só até pegar aqui dia que é hoje, eu 3 estou de totalmente agosto. perdido no tempo. Hoje é dia 3 de agosto. No dia 2 de agosto, os Estados Unidos pousou um avião em Taiwan que deu uma bagunçada geral com tudo, né, com a relação da China com o resto do globo, praticamente, né? E isso vai atrapalhar bastante na questão de componentes elétricos que são utilizados para montar o sistema elétrico dos carros. A gente está num momento que várias empresas ao redor do globo estão apostando todas as suas fichas em BEV, né? Então estão apostando o máximo possível em veículos elétricos. E esse tipo de notícia traz uma certa incerteza para todo mundo, né? E se pegar uma empresa menor, que é o caso da McLaren, que já sofre um pouco de receita, e dá um choque desses, eles estão apostando tudo num produto que é híbrido, e a gente está numa dúvida danada se vai ter materiais e expertise vindas de fornecedores chineses para dar o boost que precisa nesse produto. Então, o momento é bem delicado, especialmente para a McLaren, né? Então, muitas incertezas para a segunda metade de 2022, mas vamos ver o que acontece. Eu sei que eles, assim, nesse último relatório que eu pude ver, né, da McLaren, eles estavam buscando parceiros para ajudar na iniciativa EV, que imagino que seja para o produto Artura, mas até então não tinham decidido nada. Então, vamos esperar para ver o que acontece. E a gente continua, igual diz o setor financeiro, bearish,
que é pessimista com a McLaren. É porque tem coisas dizendo aí, especulações falando que a China quer assumir Taiwan direto, né? Para exatamente ter o controle, principalmente com as questões dos semicondutores. E falei, ai, meu Deus do céu. Nunca esses preços vão baixar, vão subir cada vez mais, né? Tá Henrique, você consegue ver o meu mouse, não? Mexendo na tela? Consegue? Tá. Não, eu só fiz isso porque eu vou mostrar para o pessoal. Deixa eu cancelar essa tela aqui. Peraí, interromper, que eu quero compartilhar a outra para mostrar a diferença, a distância de Woking para Sheffield. Tem o Google Maps aí, tá vendo? Dá para ver o Tá mapa? carregando, aí, pronto, carregou. Tá, ó, aqui onde está o mouse, está no ponto vermelho, aqui é Woking, tá vendo? Surrey, né, que é uma espécie de cidade, ou não sei como é que fala isso daqui para falar, não sei se é cidade ou município. É aqui, tá? Ó, onde está aqui o mouse, perto de Londres, né? Sheffield, onde ele está, ó. Tá lá em cima, tá vendo? Ó, a distância. Eu teria que medir, devia ter medido, mas então assim, saiu daqui do ponto vermelho lá para cima, se você tá vendo pelo YouTube, até recomendo, né? Cara, é longe pra cacete, é do outro lado, ó. Tá vendo? Então assim, eles moveram o centro daqui e foi lá para Sheffield. Até estavam falando que era o seguinte: estava tendo até um custo a mais, porque eles estavam produzindo as plataformas da 720 aqui e mandando para Sheffield para montar. E quem 200 milhas de distância, tá? Nossa, vai dar o quê? Uns 300 e... só para vezes 1.6, tá? Por aí. 360, é. Então, você imagina, o cara assim, a plataforma da 720 sai daqui, monta em Sheffield e volta para Londres. Aí você imagina o rolê, mas isso é um custo de produção, né? Então, para você logística ver como... tá super barato, né? Então, aí nessa época ainda, né? Então, é só para vocês terem ideia de como a questão da distância, né? Como mudou o centro. Ela falou que é para diminuir custos, impostos lá é menor. Tem umas questões aí também, né? Bom, mas continuando a falar um pouco da Artura aqui. Visualmente, eu gosto do carro. Eu acho ele muito bonito. Faz muito tempo bonito. que eu não vejo uma McLaren bonita. Eu gosto muito da 12C. Tem a piada que eu fiz um vídeo no briefing lá, o eterno volante de 12C, que puta que eu pariu. Colocaram nesse carro de novo. Porque eu tinha falado com o Matheus, que o Matheus falou, se é 765 LT conversível vir com volante de 12C, eu disse, eu falei, não, espera, vai vir. O que você tem que torcer é quando é um outro modelo. Quando é outro modelo, esse você não pode torcer. Cara, quando eu vi a apresentação, eu falei, puta que pariu, viu? Podia ter tirado, porque, cara, pelo amor de Deus, cara, tira esse volante, sabe? Então, isso é uma das questões, né? Mas eu peguei um monte de... Eu notei um monte de coisas que parecem a Artura, né? Tipo, parece aquele Lycan Hypersport. Em alguns momentos me lembra alguns detalhes de faróis, tal, assim, lembra um pouco do Taycan, uma mistura de 650S, 720S, a própria Elva, né? Mas, de maneira geral, eu acho o carro muito bonito, né? Tem a questão em cima da roda, que é fácil, que é para diminuir a contrapressão. Eu vou deixar até rolando o site da McLaren, que eventualmente... Aí, peraí, deixa eu fechar um ponto que, assim, que eu sempre detestei no design da Artura, desde que surgiram os primeiros vazamentos de design e tudo mais, eram essas aberturas logo abaixo do farol, porque isso me lembra um pouco o 650S, e era um negócio que a gente detestava, né? Mas, assim, ele não é só estético, ele tá aí porque ele é um radiador a frio, então ele tem um porquê de estar aí. Acho tudo bem, a gente entende. O único ponto que eu tenho a dizer do design, assim, que não gosto muito, é isso. Agora, de resto, o carro realmente é bem bonitinho. Essa parte aqui em cima, para diminuir a contrapressão que eu falei, que tem no GT3 RS, né? Desde o 991.1 mesmo, no 9.1 tem isso daqui para diminuir a contrapressão, né? Eu cria turbulência aqui, então sai direto. Freio de... ali, né? Isso, exatamente. Freio de carbono e cerâmica de série. Essa cor nova, Flux Green, lançamento também. Bom, ela tem double wishbone na frente, multilink atrás, a gente já vai falar sobre. Suspensão adaptativa. Na 720, lembrar que ela é suspensão hidráulica, tá? Motor, o Henrique falou aí de maneira geral. Uma coisa que eu queria comentar, tá, autonomia. Autonomia, então, é engraçado porque, assim, eu vi o press release oficial, tá, da McLaren. Até eu peguei, assim, porque a gente é inscrito na McLaren do Brasil aqui, né, quando recebe notícia. Na verdade, é na UK Motors, né? Então a gente recebe da Aston e da McLaren, né?
E lá eles dizem um número totalmente diferente, né? Aqui, de maneira geral, eles falam que no elétrico o carro roda 30 quilômetros, né? Até 112 quilômetros por hora. Na Car and Driver, hoje já falam que é 130 quilômetros por hora máxima, né? O Chris Harris confirma até Confirma um 130. rapaz de produto de 130, né? Que é o tal do Jamie Korstfin. Quem que é esse cara? Quando eu olhei, eu falei, esse cara é da onde, velho? Eu conheço esse cara de algum lugar. Pô, tem um vídeo clássico que é, putz, eu não lembro se é Auto Express ou Autocar. Esse cara é jornalista. Ele tem um teste dele do Zonda Cinque. Até algo que ele vem subindo assim, de longe um barulho agudo do Cinque. Ele é um jornalista. Agora, é tipo o Harry Metcalf. Ele era jornalista, trabalhou na montadora e depois voltou. Largo. Agora ele tá na montadora ainda, o Jamie, no caso. Mas é só para você ter noção, assim, que tipo, jornalista também é contratado para atrapalhar. Por isso que eu não gosto muito, respeito, acho que o jornalismo inglês de carro é o melhor que tem. Mas, cara, esses caras acabam sendo um pouco vendidos quando vão para essas montadoras. Então, pro cara, ele acha que ele tem sempre o melhor produto, né? Mas tudo bem. Agora, voltando da McLaren do Brasil, no press release da McLaren do Brasil, eles falam que a velocidade máxima é 160 km por hora. Então, eu falei, porra, os caras estão sendo otimistas, hein? Aí, então, tipo, tem aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Informações desencontradas, né? Bom, tração traseira, como o Henrique falou, o V do motor é tão aberto que é quase um motor boxer no estilo do Subaru, né? Só repetir, então, 0 a 103, 0 a 208.3, 0 a 300 em 21.5. A final do carro é 330 km por hora, que eles falam que é limitado. Limitado dentro que é possível. 1/4 de milha em 10.7. O peso do carro, né? 1.497 o curb weight, né? 46 quilos mais pesado que a 570. Só que agora tem um sistema híbrido, não se esqueça, né? No interno do carro tem uns botões em cima do volante. No início eu achei legal, hoje eu acho que é uma péssima ideia. Principalmente quando eu vi os caras... o volante vira, né? Então você pode, sei lá, achei meio esquisito, talvez, dirigindo muda essa percepção, né? Eu esperei um pouco de revolução no interior, não vi. Aliás, de cara você já dá o volante de 12C lá. Pô, enfim, Apple CarPlay, Android Auto, pelo amor de Deus. Já não era sem tempo, né? Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não, tem que configurar Arthur. Deixa eu ver se ele muda. Ele vai deixar carregando aqui. Tá. Porque a gente está na segunda ou terceira versão do Infotainment System, né? Se não tivesse Apple CarPlay, pelo amor de Deus, né? Dizem que agora vem no último ano da 720, acho que é o último ano que vai vir. Cara, o que é bizarro que está acontecendo é que as montadoras estão adiando muitos lançamentos, né? Por exemplo, a título de curiosidade, a Porsche Macan. A Macan, você sabia que ela tem 3 caras? Era para ter só 2. A primeira do lançamento, o facelift, lança a nova geração, certo? Só que nisso daí teve mais uma terceira cara por conta do Covid, por conta da guerra, entendeu? Até falam que a gente vai ter mais um... Não é esperado, era para a Macan elétrica ser anunciado agora para a produção do ano que vem. Adiaram mais um ano, ou seja, a Macan elétrica vai ser anunciada ano que vem para 2024. Então tá todo mundo adiando. O problema é que vai esbarrar lançamentos, entendeu? Então, tipo, o sucessor da 720 vai ser anunciado no futuro próximo, porque lançaram a LT Spider, e a Artura tá entrando em linha agora. Hein? Tipo, puta, cara, vai misturar tudo, sabe, os lançamentos, né? Eu vi também que tem alguma coisa da Audi que ia acontecer em 2025, já passou para 2026. Lembra aquele Grass Sphere? Como é que é o nome daquele? Grand Sphere, Urban Sphere. Então, tem alguma coisa do sistema daquele carro, do sistema híbrido ou do sistema de desenvolvimento, não sei, que a Audi ia dividir com a Bentley e eles estavam programando para lançar em 2025. Já não vai ser em 2025, vai ser em 2026. Então, só para reforçar o quanto de delay a gente pode esperar nas programações das montadoras. É isso aí. Olha aqui o volante de 12C. Não se engane, é o mesmo volante. Aqui é o acabamento. Os caras são safados porque eles mudam o acabamento. Na primeira, da MP412C, aqui é prata. Aí você fala, é o volante novo. Não é, cara. Se você for mudar a cor, é o mesmo volante, entendeu? Até da impressão eu falei, cara, não parece, não é o mesmo. Depois você vai ver no press release, é o mesmo, né? Aí tem aqui as opções, deixa eu até deixar. Audi Artemis é o nome do projeto, tá? Tá, sei qual que é. Eles falam que os Spheres, né, que é a direção autônoma, eles vão vir primeiro nos A8, entendeu? A7 e assim por diante ao longo da linha, né? Bom, o sistema de som Bowers Wilkins é um dos melhores que eu vi, é eleito um dos melhores. Eu até mostrei para o Henrique a reportagem da Carbus, que era Bowers Wilkins, e o sistema da Rolls-Royce. Eu falei mais alguns para o Henrique que agora eu não lembro.
E, aliás, a McLaren foi muito feliz do jeito que eles montaram o sistema de som, porque o Chris Harris fala no vídeo dele que nos modelos antigos da McLaren você podia ouvir barulho de suspensão, principalmente proveniente da suspensão dianteira, porque é um carro duro, é um carro que o monocoque é inteiro de fibra de carbono. Então, obviamente que o som vai reverberar mais. Então, o som da suspensão trabalhando chegava até a cabine. E agora, o que eles fizeram para resolver isso? Montaram o sistema de som em cima das colunas do sistema do monocoque em fibra de carbono. Então, isso dá uma aliviada na reverberação do som da suspensão, porque quando você liga o rádio, o som está montado no mesmo lugar onde o som da suspensão reverbera, então você faz tipo um cancelamento de ruído forçado ali, muito inteligente. Ele fala que é um subwoofer montado em cima, que exatamente, ele acaba atuando como um cancelador de ruído, né? Não só isso, o Rory Reid, ele fala, eu não tenho algum lugar aqui, mas eu lembro do Rory Reid falando que ele tem um negócio do câmbio também, de você não ouvir as engrenagens engatando, porque o câmbio é mergulhado num líquido, exatamente de propósito, para você não ouvir o acoplamento e desacoplamento não ser tão alto, né? E ele é montado dentro do motor, praticamente. Então, isso também exatamente. já tira um pouco já tira muito, som, né? Do som falando, que trabalha. E é engraçado, falando de barulho, alguém reclama, eu não lembro se é na Auto Express, mas o Catpole, no vídeo do Catpole dá para você ouvir bastante assim. O barulho do motor elétrico é muito alto, você reparou isso? Não sei se você viu, Henrique, o barulho do vídeo do Catpole. Alguém comenta um dos vídeos, aí fala que o barulho elétrico é um pouco alto. Não sei se vocês estão ouvindo. Aí nem dá para ouvir direito. Fala, tá exagerando. Mas no vídeo do Catpole, quando ele tá no modo elétrico, nossa senhora, parece, Henrique, aqueles carros de corrida que você ouve o eixo, o câmbio, sabe? Aquele barulhinho, você vê muito forte, cara. No som, eu falei, nossa, chega a ser alto até demais, né? Mas essa solução do subwoofer, principalmente porque o chassi de carbono, o jeito que... Porque você tá andando na 720, por exemplo, que foi a experiência mais recente que eu tive. Cara, é que nem se andar no semipista. Você ouve barulho de pedrinha, você ouve um chacoalho dentro do carro. Você ouve tudo, cara, entendeu? Barulho, por isso que o pessoal reclama de barulho de acaba. Você ouve tudo dentro da McLaren, né? É quando você coloca um subwoofer desse, né? Meio que cancela tudo isso daí, né? A McLaren está dando garantia aí de 6 anos para as baterias, 5 anos do carro ou 75 mil quilômetros, 10 anos de garantia da estrutura do carro. E a questão, depois eu dou uma olhada aqui no configurador e do ronco mesmo do carro, né? Porque então, tá tendo uma reclamação um pouco do ronco, que poderia ser um pouco melhor, né? Referente à concorrente, então, é o que a gente estava citando, né? Eles falam MC20 e Huracan Evo. Cara, não é híbrido, eu não acho. Você pode ter um desempenho semelhante, mas não tem como, né? A Ferrari, eu sei que ela vai anunciar esse ano 2 powertrains híbridos aí, né? 2 novos aí. Um deles vai para... Bom, se bem que já falaram que o que vai no puro sangue vai ser V12, mas parece que vai ser um V12 híbrido. E vai ter um derivado de um V8 híbrido além da SF90. Vai ser uma derivação. Então, a gente vai ter algumas coisas a mais aí de novidades, né? O Sam do Sinfruglass tinha passado, eu tinha visto um vídeo dele na época, quando anunciou, 185 mil libras. Eu preciso ver quanto é que tá agora. 35 mil libras a mais que uma 570S0. Isso eu vi no podcast dele, tá? Ele até fala, cara, 35 mil libras a mais que uma 570S é uma loucura, é muito dinheiro, né? Aí ele fala, uma 570S usada hoje, você acha por 85 mil libras. Então, tipo, uma 570S hoje você acha menos da metade do preço de uma Artura. Que, tipo, a Artura vão contar como sucessor. Isso é foda, entendeu? Complicado porque é muito caro, cara, esses carros híbridos, né? Aquela questão que saiu aí recentemente, acho que eu comentei no Amigos por Causa, não lembro se eu comentei aqui, talvez até com o Henrique mesmo, que o pessoal vai pegar mais leve nos hipercarros e supercarros híbridos, porque tem um órgão lá na Europa que representa a McLaren, representa a Koenigsegg, pagando em outras empresas, que eles falaram que carro, supercarro, hipercarro híbrido não tem sentido você exigir isso, porque como são carros que andam muito menos, o custo de você montar a bateria neles polui muito mais. Então, são carros que andam pouco. Então, eles até falam que muito das tecnologias não precisa ser tão agressiva no hipercarro e no supercarro, né? Então, isso é muito bom. Então, o lançamento da imprensa, né, foi adiado. O último anúncio era o fim do ano passado. Aí acabou saindo só agora, né? Os vídeos são de junho, mais ou menos, né? Você vê como atrasou o carro. Até aqui no Brasil, acabei falando, esqueci de falar. Aqui no Brasil veio o mockup da Artura. A gente viu pela vitrine até, podia ter entrado lá, eu não fiz muita questão, não. Até achei estranho que eles levaram para Interlagos.
E tem uma foto assim que, tipo, eu acho que é no final da reta oposta. Eu falei, ué, como assim esse carro tá andando? Esse carro não tem que ter motor, não tem motor ainda, não tá desenvolvido. Depois eu descobri que o carro foi empurrado, não sei se foi empurrado ou foi de guincho, se foi soltado lá. Eu falei, puta, olha o marketing dos caras. Mas, bom, se dane, veio só mocap, né? Ficou um tempo na loja, até que você, Deve tipo... ter adaptado um Velotrol para chegar. Deve ter adaptado, eles duvidam ter adaptado alguma coisa, algum motorzinho elétrico, alguma coisa para empurrar. Porque às vezes mocap que a gente vê em salão do automóvel, o pessoal adapta mesmo, sabe? Algum motor elétrico só para mover conceito, sabe? Para os caras não ir empurrando, né? Deixa eu ver o que é mais. Segundo Chris Harris, o carro é mais duro que uma 600 LT. Isso eu acho muito bizarro. Quesito mesmo no modo Comfort é um carro duro, porque é um chassi de carbono, né? Que é a questão de cagada. Cara, eu acho que é que você não pode mudar o projeto assim. Que eu gostaria que as versões semipistas fossem chassi de carbono, as de rua, as normais não fossem, mas não pode. São eu acho que esse carro potencializa por duas questões. Primeiro, que ele usa o sistema de suspensão dianteira igualzinho da 600 LT, é o mesmo double wishbone da 600 LT. Na traseira mantém o wishbone, porém ela tem multilink junto, né? E esse carro tem que lembrar que ele é um short wheelbase, né? Isso. O entre-eixos dele é mais curto que uma 600 LT. Então isso pode também se transmitir carro que é um pouco mais duro, ele é mais pesado. O chassi de fibra de carbono ele passou por um reforço para poder agrupar as baterias, né? Então você une todos esses quesitos, obviamente você acaba com um carro que é um pouco mais duro, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que sempre foi falado que as McLarens em pista, mesmo as que não eram produtos para pista, eram carros extremamente competentes, exatamente por conta disso, porque todo chassi é em fibra de carbono, então o carro que é mais durinho, o carro que é mais justo. E o que foi falado da Arthur é exatamente o contrário, que sim, ela tem as características de uma McLaren quando colocada em pista, porém esperava um pouco mais dela, né, quando usada em pista, e a sensação foi o contrário. Apesar de, assim, rasgarem elogios para suspensão, rasgarem elogios para direção, o sentimento final de condução em pista foi esse, que ela não é exatamente o que eles esperavam. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa? Quero sim, eu falando do chassi que a gente falou lá no começo, né, o MCLA, que é o McLaren Carbon Lightweight Architecture, que é o sistema que está sendo introduzido nesse carro. A diferença dele em relação ao o produto que já existia nas outras McLarens, né, que ele agora é focado para o uso em veículos híbridos. Então, o que ele tem? Ele tem um compartimento exclusivamente desenhado para agrupar as baterias, e com o desenvolvimento de materiais, afinal de contas, já vão quantos anos desde o lançamento da MP4? Já tem uns 15 anos já? Na época era 458, né? 458 é o quê? 2010, 11, né? Bom, é isso aí. Ela veio no final da 430, né? Mas... Tem uns 12 anos que esse produto aí. Então, obviamente, eles teriam materiais para atualizar. Então, os materiais são todos novos. A fibra de carbono, resina, todos os compostos que eles usam são materiais mais novos, mais evoluídos e melhores. E, além disso, ela tem todo esse desenho já pensado em agrupar o conjunto de baterias que equipa o sistema híbrido presente nesse carro. Outra coisa que eles estão falando dessa arquitetura é que o carro tem uma espécie de Ethernet elétrico, é o que a McLaren está chamando. Então, assim, o que isso se traduz, tá? É menos fiação correndo no carro, o que se traduz em duas coisas. Primeiro, menos peso, porque você usa menos fio. Segundo, velocidade de transmissão de dados é maior. Então, acho que é por isso que eles estão chamando de Ethernet, né? Que é uma rede interna que comunica vários sistemas. Então, como o uso de fio é menor para a comunicação desses sistemas, a transmissão de dados fica otimizada com isso. Então, eles falam que a transmissão de dados é 25% mais... Olha o nível que a gente chegou falando do supercarro. A transmissão de dados entre os sistemas é 25% maior. Né? Então, a velocidade aumenta. E o que acontece num carro, que a gente sabe que hoje em dia os carros super esportivos, eles são meio que cognitivos, vamos dizer assim. Eles aprendem a sua maneira de dirigir, eles têm 797 parâmetros sendo calculados enquanto você dirige. Se você tem uma transmissão de dados melhor,
é exatamente a mesma sensação do quando você usava aquele Pentium 3 para jogar SimCity, Nossa. e hoje você usa um Intel i9 para jogar, sei lá, Flight Simulator. Então, essa que é a sensação. Então, um carro que está constantemente aprendendo, calculando e transmitindo isso em parâmetros que vão te ajudar no controle de estabilidade, controle de tração, suspensão, telemetria e tudo mais, isso é um grande plus, na minha opinião. Né? Que você tem essa transmissão de dados com mais velocidade, mais eficiente, isso se traduz num veículo mais seguro de condução. A minha preocupação, do outro lado da moeda, é, de novo, o momento que a gente vive. A gente vive um momento que componentes elétricos estão faltando nas prateleiras e as empresas estão comprando qualquer coisa que aparece. Que a gente vê que computadores de nova geração que deveriam, teoricamente, ser mais eficientes, mais rápidos e melhores que os de geração antiga, não estão conseguindo chegar lá. Então, tudo que depende muito de componentes eletrônicos hoje me preocupa. Tendo como base isso que eu acabei de falar, em termos de computador, tendo como base a quantidade astronômica de recalls que a gente anda vendo surgirem por aí, que só vão aumentar com o passar do tempo. E, por último, tendo como base a falta de componentes para você colocar, inclusive, em opcionais de carros. Eu vi uma reclamação recentemente de uma pessoa que alugou um Corolla Cross e reclamou, falou, pô, diz que esse carro tem Apple CarPlay e esse aqui não tem. Eu expliquei, falei, olha, a Toyota hoje está equipando os carros com 3 centrais multimídia diferentes. Só uma delas tem CarPlay. E como eles não têm produto suficiente para colocar em todos os carros, eles estão priorizando os XLE híbridos. É isso. Então, assim, me preocupa muito quando a gente começa a falar em componentes eletrônicos nessa altura do campeonato, como core dos carros, para melhor performance, melhor condução, mais segurança. Realmente é uma coisa que me preocupa. É legal, só acho que o momento que a gente vive hoje é um pouquinho complicado. Nossa, que tosco, cara, isso aí do... É opcional o Apple CarPlay, então? É isso mesmo? Virou opcional? A teoria vinha de série por ser um Corolla Cross topo de linha. Só que a Toyota, como não tem para colocar para todo mundo, eles estão priorizando a central multimídia OEM para os veículos topo de linha mesmo, que são os híbridos, né? E para os outros, tá colocando o que tem. Nossa. Bom, continuando aqui, suspensão atrás é multilink, né, na Artura. Eles falam que é para acabar com a distribuição de peso na aceleração e frenagem, porque é o comportamento do carro. Quando você acelera, você imagina por inércia, né, o peso, ele vai desenvolver, ele joga tudo para trás. Então, quando você tem multilink, que é múltiplas ligações, você consegue... Amortiza isso. Amortiza, exatamente, distribuir o peso bem melhor, né? O carro acaba ficando mais firme, né? Mas eles falam que, por algum motivo, o carro está pulando mais. Então, assim, essa é uma questão. Você estava vendo os vídeos do Chris Harris, né? Vendo os vídeos do Chris Harris aproveitando, ele fala que sair de lado parece ser mais desafiador, mas, cara, é aquele sentimento de Chris Harris que eu tenho. Ele não gostou do carro. Você olha, quando ele gosta, ele vibra, né? Ele detestou o carro. Deu para ver, assim. Dá para ver que ele, tipo... Tem carros que ele anda que ele fala, meh, sabe? Tipo assim, isso ficou muito... Ele fala, mas muito sofrido. Não, que a McLaren revolucionando... Aí, tipo, ele não tem aquela vibração que a gente vê, por exemplo, ele testando uns carros tipo uma 600 LT, né? Ou os carros que ele gosta, né? Tenho certeza que ele esperava muito mais do carro, né? Pô, tem uma coisa legal que o Rory Reid fala, que esse carro ele tem espuma no pneu. E eles chamam... para deixar o carro mais silencioso. Eles falam que diminui 1 a 2 decibéis, mas isso que é o suficiente. É Pirelli PMCS. Noise Cancelling System. Exatamente. Tem uma... Puta, eu não lembro se é Goodyear que faz para Rolls-Royce, que a Rolls-Royce tem também. O pneu, ela cancela dentro o ruído, para não ficar aquele ruído de... que eu falo que é aquele de banda de rodagem, né? Eles, no caso aqui da Artura, falam que é pouco, mas lá na Rolls-Royce é mais, né? Aliás, na Rolls-Royce é engraçado que eles lidam com silêncio até demais. Eu tô curioso para ver quando lançarem o Spectre, que vai ser aquele elétrico, né? Eles vão anunciar alguma coisa, acho que em Pebble Beach, mas o carro só vai entrar em ano que vem, né? Porque eles falam que os Rolls-Royce, de maneira geral, somente o Ghost novo, é tão silencioso que você perde um pouco de noção de realidade. É tipo aquelas salas acústicas que você... Eu tive brevemente uma sala acústica que é bizarro, cara, porque você começa a ouvir você começa a ouvir muito o teu corpo. É muito... Eu fiquei brevemente assim, mas é bizarro, então eu fico imaginando esse Rolls-Royce. Até eles falam que
o sistema de som da Rolls-Royce, que eles falam que é até um dos melhores do mundo lá, ele interage com você o tempo todo, não só tipo de maneira 4D, isso no Rolls-Royce, né? Do banco vibrar com você, para não te deixar, tipo, mesmo que você não tá precisando, ele interage com você para você não perder noção de realidade, não só dormir, não perder, tipo, você não perder percepção, sabe? Você, tipo, você é louco o negócio. Se for numa sala acústica, você vai entender, até recomendo, né? E adicionando isso que você está falando das espumas nos pneus, tem também um outro sistema que a Pirelli está trazendo, que eles chamam de Cyber Tire Technology. São chips dentro de cada pneu que, atuando junto com o sistema de telemetria que a McLaren tem, vão ajudar a dizer quanto cada pneu está performando individualmente. Então, se está faltando um pouco de pressão aqui, se está sobrando pressão ali, quanto eles estão gripando no asfalto. Bem legal, né, legal. o sistema, mas, de novo, são mais componentes eletrônicos no carro. Exatamente, peraí que eu já falo, é que eu tô olhando aqui, ver o que tem de opcional no interior. Cara, nossa, esse volante tá foda, velho. Puta que pariu. São freios de carbono cerâmica, né? Também que é um outro ponto que a gente não falou. Praticamente o mesmo sistema que vem das long tail, né? O volantinho 12C também vem da long tail. Sim. Jet Black with Steel Excellent. Ah, tá. Não, isso aqui pode ser preto mesmo. Bom, mas voltando então aqui, que às vezes eu acabo olhando assim, gosto de ver detalhes, que não tava assim configurador, não. Mexeram, hein? Da hora, ficou melhor assim agora. Bom, uma coisa que é esquisita é que esse carro ele não tem freio regenerativo, no sentido do one pedal, né? Assim, ele regenera quando você freia, mas você que tá freando. Se você tira o pé do acelerador, ele não tem aquele one pedal que eu falo que é tipo o inversor, né? Ele não tem, você tem que frear. Então, esse carro é muito semelhante ao sistema da LaFerrari, tá? De maneira geral, assim. Ele regenera quando você freia. Até fala assim que para recarregar total. Alguns dos vídeos falam isso daí. Para carregar totalmente, você consegue carregar todo o sistema. Se você andar de boa assim, uns 100 quilômetros, assim. É bastante, mas uma ideia do seu carro híbrido. E é aquilo que o Henrique falou no início, né? A ideia desses carros, assim, inicialmente, é você tirar da sua garagem, somente se você mora em condomínio fechado ou em prédio, de maneira tranquila, sabe? Sem barulho, sem nada. Cara, porque mesmo os 911, os 992, principalmente carreira, sem escape, sem nada. Cara, quando você liga os carros a frio, nossa, que barulho que faz, velho. É o puta barulho com o escape aberto, depois ele fecha. Isso vai acabar. Então eu falei, nossa, eu não sei como eles deixaram fazer isso no Porsche, porque isso vai acabar, entendeu? Barulho muito alto, aí depois ele diminui e fecha a válvula, aí fica silencioso. E isso aí, essa ideia desses carros híbridos é isso, né? Então, você tirar do condomínio, esse tipo, você já está entrando na avenida, aí você dá a partida no combustão. A grande questão que é o que o pessoal rola de pergunta é, tipo assim, você tira no modo elétrico, tipo o vídeo do Cat Paul mesmo. Ele tá no modo elétrico, daqui a pouco ele moda no esporte e já acelera. Até o pessoal perguntou, cara, mas e o carro, ele não espera nem o carro esquentar, tal? Eu falei, então, cara, eu sei que o motor tá girando junto. Assim, o motor a combustão, as engrenagens estão girando, ele não tá tendo queima. Mas, cara, eu não sei, velho, como que funciona isso. Teoricamente, você tem que esperar, assim, o carro esquentar, né? Então, eu não sei como que mas ali o calor gerado pelo sistema elétrico e também pode ser que deve ajude, ter é algumas verdade. resistências que vão esquentando o motor conforme você vai rodando, porque não faz Porque... absolutamente nenhum sentido, né, você acelerar o carro com motor frio. Até o catpole, então, exatamente. Ele tá não sei o quê, daqui a pouco ele muda o modo esporte, o carro da partida ele já acelera, entendeu? Deve ter com certeza alguma coisa esquentando, como o Henrique falou, né? Então, assim, o carro só recarrega quando você freia o carro. E é tipo também, quem que é a Cian? No caso é capacitor lá, a Cian ou a Countach, essa LPI 800, a mais nova aí, né? Ou quando você. Ele é plug-in, né? Então você pode plugar na tomada, aí você consegue carregar o carro assim também, né? É legal que nenhum dos dois, eles falam que nenhum dos dois motores do carro, eles trabalham no seu pico de torque, né? Então, assim, o motor elétrico atinge o pico de torque, depois vem a combustão, né? É nunca para sentir falta, né? E não ter um problema de estabilização, contra estabilidade e tração. Então, assim, ele atinge o elétrico primeiro, depois a combustão que estabiliza, assim, até chegar ao limite do torque, a força total do carro, né? Primeira vez que a McLaren usa um diferencial elétrico ao invés do torque vectoring, né? Isso é interessante, diz que dá um feedback um pouco diferente, acaba sendo mais leve, mas assim, você tem que se adaptar, eles falam assim, tudo que é novidade tem que se adaptar, tem que passar um tempo de carro para ver como é que é. Eles ainda usam volantes hidráulicos, não é volante elétrico. Por um lado, isso é bom,
porque você tem mais feedback, né, de maneira geral, aquele tipo mais raiz, digamos assim, como eles falam. E os freios também não são brake-by-wire, não são por sensores. Eles são por cabos ainda, né? São freios hidráulicos que eles falam, né? Então, assim, é esquisito a gente estar em 2022. É uma coisa que eu espero de Lamborghini, por exemplo, né? Quando a Lamborghini lançou a Aventador, eu falei, caralho, a Porsche e a Ferrari já estão com câmbio de dupla embreagem. O que essa empresa vai lançar manual automatizado de uma embreagem agora, velho? E a gente sabe que os carros da Lamborghini, os V12, ficam uma média de pelo menos 10 anos em linha. Eu falei, nossa, 10 anos de manual automatizado de uma embreagem. Puta que pariu. Acabou agora, Aventador saiu de linha, ano que vem... não sei se é esse ano, acho que ano que vem mostram o sucessor, mas é meio bizarro para pensar assim, né? Henrique, tem mais alguma coisa para falar? Não, estava até rolando aqui o press release para ver se tinha mais alguma coisa muito relevante para citar, mas... Olha, Henrique, o Racing Harness, a barra Harnesses parece um cano de PVC, ó. O cano tá hora, ó. 6-point Harness, agora sim. Parece aqueles cano, o ladrão de caixa d'água. É tipo a caixa d'água enche muito, a boia estoura, né? Para não vazar mesmo. Por cima, ter o ladrão lá. E, ó, uma coisa, né? Que até foi minha frase de início. Uma coisa que é inegável, por enquanto, né? É a percepção dos jornalistas em relação à qualidade da McLaren. Parece que melhorou bastante. E a McLaren, mais uma vez, foi muito esperta em usar painéis de carroceria muito largos. Então, isso tem menos junção, menos possibilidade de ter gaps. Mas, assim, vendo os vídeos de apresentação, ainda notei uma outra coisinha que ainda tá meio esquisito, né? Mas a gente torce para que pelo menos esse problema, esse motivo de chacota até dos próprios ingleses com a McLaren, tenha ido embora junto com a antiga linha da McLaren, né? Então, tem uma qualidade melhor de materiais, tem uma qualidade melhor de construção, e a gente espera que isso se mantenha, né? Porque é legal ver um carro com mais pretensões esportivas raiz ainda rodando por aí. É porque, não sei se vocês lembram, teve uma época recente que teve a surgir especulação que a Porsche teria comprado a McLaren, né? Até a brincadeira do próprio Sam e do companheiro dele lá do Behind the Glass, Tony. Eles falam, aí agora sim dá para comprar a McLaren. Os ingleses falando isso, cara. Os caras fizeram tanta chacota de peça que voa, que peça que sai, que os caras falaram, agora se a Porsche comprar, agora dá para dar uma confiança. Muito bom. O inglês falando isso, velho. Muito bom. Essa cor interessante para quem tá vendo no YouTube aí, ó. Ela é aquela que você chega... Eu achei muito da hora que eles conseguiram replicar, Henrique, ó. Ficou muito legal, assim, como que seria... É o mais próximo, vai, não é perfeito, mas é uma cor que chama Borealis, eu tava vendo. Ele muda de cor, gente. Você mexe a cabeça assim. É muito legal que no configurador bacana, deu pra ver. Agora TVR a pobreza tá aqui, ó. Exatamente, TVR, pode crer. Agora a pobreza tá aqui, ó, velho. Vamos lá. Se você tá comprando uma McLaren, isso aqui não tinha nem que existir, ó. O McLaren Audio System. Cara, isso aqui tinha que ser de série. Que absurdo isso. Imagina o McLaren Audio System, na verdade, é o chacoalhar da suspensão. Provavelmente. Que está trabalhando ali, né? Os materiais que estão trabalhando na traseira do carro, o motor, o câmbio, o motor elétrico. Esse é o McLaren Audio System. Agora, se você quiser som de verdade, você compra com o Bowers Wilkins. Pô, pelo amor de Deus, você já está gastando uma grana para isso, né? O que é isso aqui? Technology Pack. This pack contains full adaptive LED. Essa também é outra pobreza, velho. É um negócio aqui, ó. Faróis full LED, ó, adaptativo, sistema de som Bowers Wilkins. Mas, ó, câmera 300. Pelo amor de Deus, velho. Você tá muito louco, né? Que isso tinha que ser opcional. Você tem que pôr. Tem umas pobrezas que não dá para entender, cara, viu? Deixa eu ver aqui mais options, só para finalizar aqui. Volumetric Alarm Upgrade, nossa. Vehicle Tracking uma outra coisa que eu vi que puta irritante pra cacete, hein? Sandero RS Feelings nesse carro. Que hora que você chega no corte de giro, ele apita. Tosco. Também achei tosco. Pô, pelo amor de Deus, né? Nossa, Printed Owner's Manual. Não, quero receber o meu via NFT. É assim que eu quero o meu manual. Aliás, falando em NFT, você tá zoando aí, mas o pessoal tá vendendo... O que foi que falou no brief? Foi um carro chinês aí que os caras estavam vendendo. Não, como é que era? Acho que era o contrato do carro em NFT. Então, assim, se você quiser, tipo, Henrique, o carro é meu, tal, não sei o que, é como se fosse um documento. Aí a gente fala, eu não tenho mais o documento do carro, eu vendo... Você quer comprar meu carro? Então, Henrique, eu vendo meu NFT, que é o documento do carro. Nossa, acho bizarro isso.
Os caras tentando inventar moda, né? É. Cara, É o eu acho que é futuro. isso aí. Acho que é isso. Achei legal. Tem bastante coisa aqui na McLaren. Depois dá uma olhada lá no site deles, beleza? Cara, acho que é E isso aí. quando Então, vem Arthur para o Brasil? Essa é a pergunta que vão fazer, né? eu não perguntei, para falar a verdade. Bom, entrou em teste agora. Deve estar, talvez recebeu esse ano mesmo. Mas com esses últimos acontecimentos aí, principalmente China e Taiwan, eu já estou com medo de novo de muita coisa. A gente está vendo muita coisa vindo de importação independente. Aí até falei na live, só para quem quiser ver, na live do dia 1º de agosto de 2022, no Amigos por Carros lá. O pessoal perguntou muito sobre por que está vindo tanto carro independente, por que a Vitalia não traz mais carros. Eu explico um pouco lá para um monte de questão. Eu até falei com o pessoal da Vitalia, né? Tenho contato com eles, as troco mensagem com um deles lá. Mas resumindo, é meio que, cara, eles atingiram todas as cotas. Eles não têm mais carro, é que tem cotas. Ele falou, cara, o nosso limite são cotas. Se você vir que tem cliente que quer um monte, aí os caras compram independente. Você não pode falar para o Rico e falar assim, então, Henrique, você está com dinheiro de comprar, então você não vai comprar, porque a gente não tem. Você vai, o quê? Lógico que eu vou comprar. Você dá um jeito. Cara, mas você vai pagar mais. Dane-se, eu quero. É tipo isso que está acontecendo, entendeu? Então, não duvido vir independente. Eu não sei se eu teria esse carro, tá? Esse eu acho ele muito bonito, tal. Tem que dar uma volta. Acho que a 600 LT talvez seja aquele termo que a gente chama o sweet spot, né? O ponto doce, que eu acho que é o que todo mundo admira de maneira geral, mas você é louco, velho. Isso aqui de... Principalmente esse cara, carro novo de lançamento, eu falo para todo mundo. Principalmente, cara, olha que cagada. Não faça isso, olha eu já queimando as vendas. Não compra esse carro agora. Quer comprar? Compra daqui a 2 anos, porque esse carro é lançamento de um centro técnico que acabou de inaugurar, de uma marca que tem problema de acabamento. Sim, com várias novidades. Cara, a chance de ter problema não é que tipo, é muito alta. Não, é provável que vai dar problema. É Então espera. 110% a chance de ter problema. É tipo daí, espera um pouco, deixa chegar para as unidades, deixa voar a peça, entendeu? As primeiras peças voando, arrumarem recalls, aí depois você vai lá e compra, entendeu? Essa é a minha recomendação para você. Certo, Henrique? Certinho. Então, beleza. Então, se você gostou aqui do nosso NBcast de hoje, que foi da Arthur, você está no YouTube, deixa o seu gostei lá, inscreva-se no canal, você pode ouvir via SoundCloud, que aí tem Deezer, Spotify, Apple Podcast. Você pode comentar alguma coisa no SoundCloud ou no próprio YouTube, que depois a gente dá uma olhada, a gente grava uma live sobre, beleza? Exatamente. Se quiser comentar alguma coisa para os 2 bundões jogadores super trunfo aqui responderem, também fica à vontade. Pode mandar nos nossos Instagrams também. Eu Exato. Coloco sempre a descrição aqui embaixo e no do Henrique também. Então, assim, para quiser mandar no Instagram lá, eu coloco no do NB, que eu não tenho mais o perfil pessoal, mas a gente tenta responder, tá bom? Obrigado a você. A gente se vê no próximo NBcast. Valeu. Até.